vocês? Professor Didier aqui para mais uma aula de língua portuguesa. Gostaria que todos vocês pegassem a página 33 do livro. Atividade do em casa, que nós ainda não fizemos. Então vamos lá. Lembrem que nós trabalhamos com resenha. Vocês entregaram textos muito bem feitos. Parabéns a todos, tá, pessoal? Vamos lá então. A letra A da número 1 do Em Casa, da página 33, diz assim: o texto a seguir também foi finalista do concurso Folhinha. Leia-o. Lembrem que na atividade oral, eu só passei, eu não li os textos com vocês na última vez, mas tinha uma resenha sobre dois textos aqui em cima. Olha só, estou voltando na apostila, tá? Tinha esse aqui sobre o extraordinário, certo? Extraordinário nos faz ver o mundo de forma diferente. E tinha esse outro texto aqui, né? É como estar a bordo do submarino, sobre 20.000 léguas submarinas. Os dois textos foram para o concurso, aliás, da Folhinha, né? Que é um segmento da Folha de São Paulo. Nós temos aqui, então, na atividade do Em Casa, outro texto desses. Então vamos lá. Camila já viu pontuação sair do livro? É o título do texto. Camila Belotto Sanossian, de 9 anos, especial para a Folha. Você já viu pontuações saírem dos livros? Pois Bruno viu. Era madrugada e ele não conseguia dormir. Já era a segunda vez que a mãe dele tinha entrado no quarto para dizer a ele para ir dormir. É um texto, é uma resenha, né, sobre este livro aqui, A Rebelião da Pontuação. Nós notamos que aqui, no primeiro parágrafo, ela, né, a Camila, ela já dá a entender o assunto do livro, né? No segundo parágrafo, ela diz assim: ele apagou a luz e se enfiou debaixo da coberta, mas ouviu uma voz fina falando que estava cansado de ser um ponto de interrogação. Bruno ficou morrendo de medo. E aí as pontuações saíram do livro e iniciaram uma greve. O protesto também afetou a lição de casa de Bruno. Notem que nesses dois primeiros parágrafos, a Camila ela faz o quê? Um resuminho do livro, né? Prestem atenção nisso. Bom, já contei um pouco da história do livro. Se você quiser saber o que aconteceu com a lição do Bruno, terá que ler o livro. Então ela dá uma mensagem, ela conversa com o leitor. A obra é voltada para crianças, uma informação. Que a obra é voltada para crianças. E conta de maneira divertida a importância da pontuação para entender o que está escrito para se comunicar. Então ela fala o assunto principal da obra, que é a pontuação, né? Ensinar alguma coisa. Então, A Rebelião da Pontuação, o autor é William Tucci e a editora é Scipione. Vamos ver as perguntinhas que tem logo aqui embaixo, né? Responda. Esse texto tem apenas 3 parágrafos. O que contém cada um? Você vai me dizer. O primeiro parágrafo tem um resuminho. O segundo parágrafo tem uma outra parte do texto. E o terceiro, o que tem? Notem que são 3 parágrafos no texto, certo? 2. Além de apresentar o resumo da obra, a autora faz algum juízo sobre ela? Se sim, qual? Ela conta alguma opinião dela sobre a obra? Ela diz isso é bom, isso é ruim, isso é legal, isso não é legal em algum momento? Releia o texto e veja se ela faz algum juízo, se ela emite algum julgamento. E se ela emitir algum julgamento, diga qual é. Isso na questão 2 do item A, né? Questão 3 do item A. E você considera que esse juízo é suficiente para levar o leitor a lê-la? Esse juízo de valor que ela faz aqui incentiva o leitor da resenha a ler o livro? Pense e responda. Ele incentiva o leitor a ler o livro? Pensa um pouquinho. Tá? Questão B. Retome aos textos. Questão B.
retome aos textos da seção da atividade oral e de leitura, imaginando-se um possível comprador indeciso entre as duas obras e responda: qual resenha cumpriu melhor sua função de informar sobre a obra e de despertar seu interesse por ela? Apresente pelo menos duas razões que justifiquem a sua opinião. Esse item B está se referindo àquelas resenhas que estão lá em cima, tá? Que falam sobre o extraordinário, né, do R.J. Palácio e fala sobre 20.000 léguas submarinas do nosso querido Júlio Verne. Qual desses dois textos? Foi o texto do João Vitor, que cumpriu o melhor papel de resenha? Ou foi o texto da Isabela, que cumpriu o melhor papel de resenha? Para incentivar vocês a lerem esse livro. Leiam aqueles dois textos ali de cima novamente para responder aqui o item B, não é mesmo? O item B está dizendo que você tem que apresentar duas razões para justificar a sua opinião. Por que tal resenha foi da Isabela ou do outro menino que cumpriu melhor o papel, tá? Me responde isso aí, no item B. Aí tem a questão número 2. A questão número 2 diz: a resenha sobre o livro Extraordinário foi escrita por uma garota que tem provavelmente a mesma idade que você e seus colegas, 12 anos. Retome o texto para responder a estas questões. No segundo parágrafo do texto, a autora que pode estar cometendo a autora escreve que pode estar cometendo um clichê. Que outro verbo poderia ser utilizado em lugar do verbo cometer? Um clichê é quando você repete uma fórmula muitas vezes e ela diz que ela não queria cometer um clichê. Que outro verbo pode substituir este cometer lá no texto da Isabela? É Isabela, né? Acho o nome da menina que escreveu o texto do Extraordinário. Volta lá e vê que outro verbo combinaria ao invés de cometer. Letra B. Você considera que chamar o livro de extraordinário é um clichê? Por quê? Por que ela pensou que chamar o livro de extraordinário é um clichê? Porque é uma coisa repetida, não é mesmo? O nome do livro é Extraordinário e ela está dizendo que o livro é extraordinário. Talvez seja isso que ela pensou? Ou ela pensou outra coisa? Pensa um pouquinho aí e me responde. Ainda nesse parágrafo, a autora afirma: não encontro adjetivo que defina essa leitura tão. Finja que há aqui escrito o maior e melhor adjetivo de todos. Que adjetivo você utilizaria nesse caso? Que adjetivo eu uso, na sua opinião, é claro? Adjetivo é característica. Para dizer que uma coisa é muito boa, que alguma coisa é incrível, que alguma coisa é extraordinária. Se você não conseguir encontrar na sua cabeça um adjetivo suficiente, grande o suficiente para isso, pode pesquisar no dicionário ou no Google até encontrar algo que seja realmente grandioso, ok? E daí tem o item D, da página 33, que diz: como você percebeu, a linguagem utilizada na resenha é bastante informal, ou seja, algo coloquial, do nosso dia a dia. E, em alguns momentos, o texto chega a ferir as regras gramaticais, ou seja, comete erros. Nas frases a seguir, destacamos os elementos que ferem tais regras. Releia-as e reescreva-as de acordo com as normas gramaticais. Então, aqui tem 3 frases erradas, tá? E você tem que consertar essas frases. Assustado com a maneira que o fitavam, o que será que tem de errado aqui? Volta lá no texto e pensa. O que tem de errado aqui? O que essa partezinha aqui tem de errado? Pensa, leia, pode voltar no texto e tentar decidir. Mas seus pais decidem o colocar em um colégio.
Pensa de novo. O que nos mostra diversos pontos de vista, nos transmitindo uma perspectiva nova e muito legal. O que tem de errado aqui? O que tem de errado? Tá? Pensa bem e escreve. No item E, que é a última de hoje, a número 3 eu vou pedir, não precisa, é só a número 1 e a 2 mesmo, tá? Essas daqui, se você não encontrar nada de errado, deixa que eu explico depois, não tem problema. Mas tenta. Depois, na correção, eu explico tudo, tá? 2 não. E. Relembre as resenhas lidas nas aulas de leitura e comparando-as com a do livro Extraordinário, responda. O que diferencia a linguagem daquelas e desta? Em sua opinião, qual dos textos apresenta a linguagem mais persuasiva para os leitores de sua idade e por quê? Aqui no item E, quem fez a questão está se referindo àquelas resenhas anteriores que vocês tiveram lá com a professora Vanessa, lá no início da apostila, tá? Pensa um pouquinho e me responde, beleza, turma? Bom, por hoje é só isso, você só tem que fazer essas questões, a 1 e a 2, tá? A 1 tem item A e B, e a 2 tem A, B, C e D. Você faz no caderno e me manda a foto do seu caderno. Quando você for tirar a foto, certifique-se que tem uma iluminação boa e não tire uma foto muito de longe. A dica que eu dou para você é colocar o caderno em pé, num lugar que tenha iluminação boa, e tirar uma foto do seu caderno enquanto ele está em pé, que daí eu consigo ler melhor, que daí não fica nenhuma sombra marcada de você com o celular e tal. Tá? Essa é a dica que eu te dou. E tenta sempre aproximar para eu conseguir ler bem as suas respostas. Ok, turma? Um grande abraço para vocês. Qualquer coisa, eu estou no fórum, aí respondendo todas as suas perguntas, até às 4h15 de hoje, segunda-feira. Beleza, turma? Grande abraço. Tchau, tchau.